Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Palavra Encarnada, nosso programa diário de meditação do Evangelho à luz do carisma. Hoje é quinta-feira, dia 16 de maio, e nós estamos reunidos para meditar o Evangelho de São João, capítulo 17, versículos de 20 a 26. Mas antes de fazermos a leitura, de você acompanhar com a gente a leitura e meditação, vamos afirmar que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e vamos juntos clamar essa presença do Santo Espírito, que é quem nos ajuda a nos unirmos com o Pai e escutarmos o que Ele nos fala e, além de escutar, fazermos essa palavra se tornar viva e encarnada na nossa existência. Vamos então à leitura do Evangelho. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O trecho do Evangelho de hoje é uma oração de Jesus. Por ser uma oração, algo muito intenso, assim, de um coração que estava ali conversando com o Pai, inflamado, nessa conversa com o Pai, vale a pena a gente ler, reler, meditar, tentar entender. Se hoje você parar ainda, na sua oração pessoal, pegue esse Evangelho, leia e imagine, Jesus conversando com o Pai, Jesus falando essas coisas para o Pai. E num momento que é muito especial, Jesus sabia que estava perto da sua partida, que ele estava indo para o Pai, que ele não, em pouco tempo mais, ele não veria mais aqueles que caminhavam com ele, os seus apóstolos ali. E Jesus faz uma oração. E Jesus pede ao Pai por essas pessoas. Eu não sei se você já se imaginou nessa situação, mas às vezes, até nesse momento em que nós vivemos, em que às vezes a gente se depara com uma tragédia, a gente tem esse impulso de se colocar no lugar do outro, E se fosse eu? É isso que tantas vezes nos mobiliza a ajudar, a colaborar, e é justo que a gente faça, mas assim, e se fosse a gente que está perto de partir, Se você soubesse que está perto da sua partida, por quem você rezaria? Como você rezaria? O que você pediria, E nessa hora surge assim, o que é mais importante? O que eu vou pedir por aqueles que eu amo, E Jesus pede o quê para aqueles que Ele ama? Que eles estejam junto do Pai. Ou seja, isso é a maior preciosidade. Às vezes, quando a gente ama nossos pais, ama nossos filhos, ama nossos amigos, ama aquelas pessoas até que a gente, de certa forma, lidera, coordena no grupo, na casa de acolhida, a gente às vezes quer muitas coisas para eles. A gente quer saúde, a gente quer que eles fiquem bem, a gente quer que eles tenham certas coisas, mas é nessa hora da despedida final que a gente pensa o que é mais importante. E o que é mais importante? O céu. O mais importante que a gente pode desejar para quem a gente ama é que ele esteja unido ao Pai. E é isso que Jesus desejou para aqueles que caminharam aqueles anos junto com ele.
E Jesus, veja como você é especial. Jesus naquele momento não rezou só pelos que estavam ali ao seu redor, mas ele rezou por todos que vão crer em mim pela sua palavra. Ou seja, naquele momento, Jesus já rezou por mim, Jesus já rezou por você. Veja como você é especial. Jesus no seu momento de despedida, Jesus ali se preparando para ir ao Pai, fazendo a sua oração sacerdotal, né? Aquela oração final, ele se lembra de você. Ele se lembra de mim. E ele pede por nós. E o que ele pede? Que nós sejamos um com o Pai. Que nós nos unamos ao Pai. Que nós tenhamos essa intimidade. E é exatamente o Espírito Santo. É exatamente aquele que vai ser enviado em breve, né? Que a igreja vai ter toda a festa de Pentecostes, toda aquela preparação. É esse Espírito que nos une ao Pai. É o Espírito que de uma forma, às vezes invisível, mas muito profunda, nos coloca em comunhão, em unidade. É o Espírito Santo que faz a nossa oração subir ao Pai. É o Espírito Santo que faz com que a gente escute o Pai, mesmo quando a gente não escuta uma voz, mas quando o Senhor coloca no nosso coração algum propósito, alguma certeza, alguma confirmação, alguma palavra. Isso é o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos dá essa unidade com o Pai. Então, veja que profundo. Jesus, na sua despedida, ele reza por mim, ele reza por você, ele reza pelos apóstolos e ele pede essa unidade. Ele pede que a gente esteja junto, profundamente íntimo, né? Então, ele pede isso. Só que aí vem uma grande questão. Para que a gente esteja junto do Pai, para que a gente tenha essa intimidade, para que a gente receba o Espírito Santo, essa oração de Jesus foi muito importante. Ela foi essencial, né? Jesus pediu por nós, mas é preciso também ter um caminho daqui para lá. É preciso que nós nos coloquemos em oração, que nós nos abramos para que esse Espírito Santo chegue até nós, para que esse desejo de unidade que o Pai, né, que Jesus pediu ao Pai e que o Pai quer nos dar, ele de fato aconteça. É o Espírito Santo quem vai nos conduzir, nos ensinar, nos mostrar por onde seguir, né? Então, meu irmão, minha irmã, peça hoje a graça de deixar o Espírito Santo agir na sua vida e peça a graça da unidade. Jesus diz, eles vão reconhecer que tu me enviaste, porque eles serão um só. Então, peça a graça de você estar unido ao Pai. Isso acontece por meio da oração. Não tem outro caminho, né? Nós estamos num tempo, sempre vai ser tempo oportuno. Então, busque reconstruir o seu projeto de vida, a sua rotina. Como eu posso ter pelo menos alguns minutos no meu dia em que eu faço como Cristo e vou orar, e vou rezar, e vou me colocar na intimidade do Pai? Não é uma oração simplesmente caminhando e uma oração que tem coisas para fazer. É uma oração que escuta, que cala um pouco a voz do nosso coração, dos nossos afazeres, para ouvir o que o Pai tem para dizer. E essa oração, ela também precisa frutificar em atos concretos. Talvez atos de unidade aí onde você está. Talvez na sua casa de acolhimento. Talvez tenha aquela pessoa que você tem mais dificuldade. Talvez tenha aquela tarefa que você tem mais dificuldade de fazer. Ser um com Deus é ter unidade entre os irmãos. Como você pode fazer para estar mais unido, para estar junto, para não criar discórdia? Talvez é no seu grupo de oração, talvez tenha algo que você precisa se colocar à disposição para amar mais, para estar em mais unidade. Faça, não adie. Talvez você, no seu tempo vocacional, na sua caminhada, pode sim estar em maior unidade, vivendo o que a comunidade vive, vivendo os direcionamentos. Se coloque nessa unidade, mas mais importante que isso, se coloque em oração antes para que seja
próprio Deus quem vai te revelando isso. Eu tenho certeza que se você parar para ouvir, para se abrir, o Espírito Santo vai suscitar em você sentimentos de unidade, de comunhão. E é isso que Jesus pediu por nós e continua pedindo, que nós sejamos um com o Pai e um entre nós. Que Deus nos dê hoje a graça da unidade, da união, de sermos um e de nos amarmos uns aos outros. Que Deus nos abençoe.